preciso trabalhar. Meu marido tem 2 empregos. 2 empregos! 2! Olá, empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa 2 Empregos. Eu sou o Klaus Aires, estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá, Klaus, olá, ouvintes. Eu esperava hoje de você, no mínimo, uma introdução em inglês, Klaus. Ah, é? Já que não veio, fica para uma próxima. É verdade, porque hoje o tema é especial, né, Caião? Nós vamos falar de English, uma língua que esvere porreta, segundo Mamonas Assassinas. E que com certeza é importante aí pra quem tá buscando emprego, já tem emprego ou já tem 2 empregos, né? Exatamente. Inclusive, se você tá buscando sair do Brasil, que é sempre uma boa opção, também é importante saber inglês. Isso aí. O programa de hoje é oferecido pela GLAD International Education. Olha só, Caião, hein? Finalmente temos um oferecimento aqui, hein, cara? já Muito mais bom. de um, né? Tem o programa aí. Estamos felizes, nós e todos os nossos 4 ouvintes com esse progresso. E hoje, você que vai pra entrevista de emprego com aquele inglês do Joel Santana, né? Falando tá de Brincation It Me, você vai conhecer a GLAD, pode te ajudar bastante nisso. Mas antes, agradecer nossos ouvintes do PicPay, Caião. Exatamente, começo lá por eles. Nosso querido Jaisso Guilherme, Rafael Soares. E aí depois, no plano executivo, que ganha o meu querido beijo na boca por áudio. Preste atenção, hein? Oh. Não sei se você prestou atenção, mas hoje teve piscadinha, Cléo. Olha só. E o beijo vai pra eles: Felipe Miller, Ellen Caldas, Vitor Akira e Matheus Melo. Boa! E lembrando que nós temos também o nosso plano VIP, um plano que tem festa e camarote, que vem com o casal Vitor e Bia Martins Rosa, casal gente boníssima aí, Rafael Prema, ouvinte das antigas, e também o Rafael Vitor de Almeida, provando que esse é o programa mais querido pelos Rafaéis do nosso Brasil. E no principal plano, aquele em que só participa quem realmente é louco, no plano Você é Louco, solta o alborguete aí, Silas. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Temos eles, o casal sensação Débora Diniz e Tom Guimarães de Almeida. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Boa! Então, quem quiser contribuir, é claro, picpay.me/2empregos, confira lá as recompensas, a gente te agradece por nome aqui no programa e outras coisinhas mais. E agora sim, bora pra pauta. A gente tem convidado hoje, Caião. Bora! Presente o nosso convidado aí, Klaus. O convidado de hoje é o Mário Aguilar, CEO na GLAD International Education, CEO de verdade, não é igual no programa passado que a gente zoou a galera que põe CEO no LinkedIn sem fazer nada. Esse cara aqui é um baita de um CEO. Fala, Mário! Olá, amigos Klaus e Caio, tudo bem por aí? Maravilha, Mário. Ótimo, agradeço muitíssimo o convite. É uma honra estar aqui com vocês no podcast do 2 Empregos. É sempre muito bom ouvir 2 empreendedores e ainda poder tirar um pouco o sarro desse problema do nosso querido Brasil. O Brasil tá muito bem aí, hein, Mário? Pô, não vai voar o meu Brasil não, hein? Ô, Mário, conta pra gente um pouco o que é a GLAD e como é que é o seu trabalho por lá. Opa, vamos lá. A GLAD International Education, ela é um guarda-chuva de educação internacional. A gente se apresenta até como uma startup, né, de tecnologia da informação com ênfase em educação internacional. Praticamente somos uma edtech. Muito bem, posto isso, o que a gente faz na verdade? Nós trouxemos 6 plataformas educativas online norte-americanas. Então, o aluno, quando visita a GLAD, ele pode escolher entre estudar a língua inglesa através da metodologia ESL, depois eu explico rapidamente para vocês o que é. Ele pode escolher estudar toda a parte acadêmica do middle school e do high school norte-americano, então seria o ensino fundamental e o ensino médio para os jovens brasileiros do 6º ano até o 3º do médio, que queiram fazer o programa de dual diploma, onde ele possa ter o diploma dos 2 países concomitantemente. Ele pode ingressar
estar estudando através de plataformas online hoje em dia. E além de testes de certificações que são os tradicionais TOEFL e TOEIC, que são aqueles famigerados que acabam atestando realmente se o aluno está realmente com a proficiência da língua inglesa afiada e se aquele inglês avançado que ele colocou no currículo que está no LinkedIn está valendo. Então quer dizer que não basta eu colocar no currículo que meu inglês é avançado, ele tem que ser avançado? Cara, aí é uma dúvida cruel, né? Aí é uma dúvida cruel. Brincadeiras à parte, na Ásia já é absolutamente comum para qualquer executivo que busque uma vaga em multinacionais, ele é obrigatório a apresentação do teste TOEIC. Na Ásia hoje já é condição sine qua non para um executivo pleitear um novo cargo ou uma nova posição em alguma multinacional estabelecida em toda a Ásia. Caramba. Infelizmente, a galera vai ter que voltar para estudar. Não, e eu imagino que pro mundo corporativo realmente é muito importante, né? Porque a gente até tava falando no programa passado aqui, a quantidade de termos em inglês que a gente usa hoje aqui no Brasil, você não precisa sair daqui não, mas a quantidade de termos em inglês que esse mundo traz, né? Principalmente a nossa área de comunicação aí, né, Klaus? Marketing também, é muito grande, né, cara? Então, hoje é bem difícil você estar nesse meio sem ter o mínimo de conhecimento de inglês. É cruel, até se você realmente... Infelizmente, tem alguns executivos que até exageram um pouco, né? Eu você concordo. Pega aquela conversa entre eles, não é verdade? Vamos conversar, vamos discutir agora o dashboard, abre o seu Business Intelligence e vamos ver então os seus KPIs. Vamos analisar nesse momento seu benchmark, eu quero saber seu budget, o que nós vamos fazer. É uma loucura. É tudo muito direcionado para isso. O que ocorre, se a gente perceber, e como você falou muito bem, Caio, vocês que são profissionais da comunicação, a comunicação ela se globalizou totalmente justamente quando a internet chegou no Brasil, lá atrás, quando vocês não eram nem nascidos, né? 1996. Tava nascido, em 97 eu era uma criancinha que tinha um e-mail no IG. Uma má notícia, a gente já tinha nascido. Então, olha, por exemplo, eu trabalhei em multinacional norte-americana de 1989 a 1995. Eu posso até contar o nome da empresa porque ela já faliu, coitada, mas é a Kodak. A Kodak, famosa Kodak, dos filminhos, Kodak. Né, dos filmes amarelo e vermelhinho, a caixinha. Todo mundo já viu uma câmera fotográfica que usava os filmes da Kodak antigamente. Com certeza. Sim. Talvez só o jovem mesmo é que não conheça a Kodak. Interessante é que muita gente desconhece por completo é que a Kodak era uma empresa de imagem e não somente de fotografia. Então, para você ter uma noção, eu trabalhei lá durante 6 anos e nunca trabalhei com fotografia. Eu trabalhava com equipamentos micrográficos. Eram equipamentos para realizar microfilmagem bancária. Meu Deus! E eles fazem películas de filme, né? Se você vê muitos filmes de Hollywood, no final você vê o símbolo da Kodak porque ele foi rodado numa película da Kodak. E outra coisa, chapas de raio-x, as chapas são filmes da Kodak. É muito interessante. Caramba, olha só. Ela sempre foi uma empresa de imagem. Aliás, pro jovem que não sabe o que é a microfilmagem, me corrija se eu estiver falando besteira, Mário. É quando a galera, hoje em dia, você escaneia, né, digitaliza os documentos. Na época, você transformava eles no microfilme, que era um jeito de deixar as coisas pequenininhas para arquivar, né? Exatamente, era o backup da época, né? Era o backup da época. É o backup da época. Imagina, eu fiz prova em mimeógrafo, talvez seja uma outra palavra que muitos desconheçam. A prova vinha cheirando álcool, porque o mimeógrafo, a professora rodava a prova na hora para entregar para os alunos. Era muito interessante. Sensacional, Mário. É um outro mundo. Inclusive, você falou, a gente estava falando aqui, né, da importância do inglês e tal. Eu já fui confrontado com essa importância, porque acontece assim, né? Você às vezes entende bem até o inglês. Eu entendo bem, eu tenho o certificado da Netflix. Ótimo. Eu consumo bastante coisa em inglês, claro, o inglês está ótimo. Aí você vai trabalhar. Só que te botam numa videochamada com um paquistanês que tá falando inglês. Pronto. E aí pronto, o cara tem sotaque, o cara fala rápido, o assunto é mais técnico porque tá dentro da empresa ali, não é nenhum episódio de Simpsons, né, a linguagem um pouquinho mais complicada. E aí quando você vê, você não tá entendendo nada, cara.
Então, tem essa também, né? Como lidar com isso? Uma estratégia que eu achei pra lidar é não ter vergonha de pedir pro cara repetir 1000 vezes a mesma coisa e ficar confirmando e repetindo ali, né? Pra ver se vai. Sim. Isso é uma realidade. Apesar, Caio, que o Klaus é modesto, né? Porque... Vou fazer um jabá aqui, porque eu já vi ele fazendo vídeos pro fantástico canal do Workstars, e ele fez um vídeo maravilhoso sobre inglês, inclusive falando até da Glad. Ele fala melhor do que eu da minha própria empresa, achei fantástico. Então. O Klaus, Mário, o Klaus fala super bem inglês. Ele é como se fosse uma espécie de supla da comunicação, entendeu? Então, se ele quiser, ele conseguiria misturar o português com o inglês aí tranquilamente, mas como é um garoto muito modesto, ele não gosta de ficar mostrando essas habilidades. Perfeito. Mas sobre a pronúncia, é o famoso accent, né? Nós temos o nosso Latin accent, mas é óbvio que asiáticos têm acentos bem acentuados, bem fortes, né? Indianos, russos, até em comédias norte-americanas a gente vê o pessoal tirando sarro justamente do russo, do indiano, ao falar a língua inglesa. No nosso caso, esse sotaque latino vem por conta da nossa língua portuguesa ser bastante anasalada. Nós temos acentuações como AOT, o CH, NH, que não existem na língua inglesa. Então, muitas vezes a gente acaba caindo em alguns erros de pronúncia. Isso é natural, não só o nosso país, como diversos outros. Em sala de aula, é muito difícil se tirar a correção desse sotaque, dessa pronúncia. Com estas atuais ferramentas de plataformas digitais educativas, onde o aluno pode estudar o tempo todo e ele está interagindo, digamos, com um robozinho que é uma inteligência artificial ali, que está testando o áudio e a voz dele o tempo todo. Por exemplo, na nossa a gente tem um módulo de Speak Recognition, que todo o áudio gravado pelo aluno é comparado na mesma frase, que já foi previamente gravada por mais de 100 nativos norte-americanos. Então a comparação para o aluno é fantástica, porque ele consegue ouvir palavra por palavra como ele pronunciou, como se pronuncia o nativo mesmo, e ele tem a possibilidade de ir fazendo essas correções, esses ajustes, e isso é muito bom, não só para um estudante juvenil, mas principalmente para executivos do mercado corporativo também. Essa questão da pronúncia é bem importante, Mário. Inclusive, depois a gente quer saber de você histórias desgraçadas com relação ao pessoal passando vergonha aí sem saber inglês. Eu quero até encaixar uma aqui, que foi enviada pelo Maurício Andrade, né? Ele fala o seguinte, é que você contou isso aí da pronúncia, eu lembrei na hora, que ele tem família no exterior, né? Ele diz assim, um dos meus irmãos é americano e ele foi consagrado padre. E aí, ele havia acabado de se formar seminarista e tal, e meu cunhado perguntou pra ele se ele gostava das praias brasileiras. Mário, você já imagina o que aconteceu, né? O que ele perguntou pro padre, né? Se ele gostava das Brazilian Beaches. Ou seja, né, das vadias brasileiras, pra falar de forma elegante. Sim. E aí é claro que o padre ficou muito constrangido. O inglês, ele nos prega a peça, a segunda língua, né? A gente tem a língua materna e, obviamente, quando a gente se predispõe a aprender a segunda língua, inevitavelmente a gente acaba passando alguns percalços. Isso é natural. Alguns dados, até hoje em dia, são até um pouco chocantes, dados reais, né? Por exemplo, é sabido que 95% da população do Brasil não tem nenhum conhecimento da língua inglesa. Então, isso é um número alarmante. Isso é um número muito forte. Altíssimo, hein? E quando a gente fala em nível de fluência mesmo, aqueles com as certificações, estamos falando em 1% da população brasileira atualmente. Então, é muito pouco. Não chegamos a 3 milhões de brasileiros certificados com a proficiência, com uma fluência total, como um nativo. Caramba. É meio triste. Mas, por isso que todo mundo passa muita coisa. Eu provavelmente, acho que eu talvez não conte muitos causos dos meus alunos para não tomar processo, né? Eu vou, acho que contar só da minha família, porque a família fica brava 3 meses, depois esquece, né? Então, melhor. Melhor, né? Eu trabalhei na Kodak de 1989 até 95. 95, o Anta aqui, eu que pedi a demissão, porque eu falei que eu ia empreender. E aí, estou nesse mundo do empreendedorismo
empreendedorismo há 26 anos. Então foi um movimento que eu soltei as amarras. E um ano depois, em 96, eu casei. Foi 2 anos seguidos com burradas, veja lá. E aí, logo depois, em 96, na minha lua de mel, nós fomos para os Estados Unidos e depois fomos até o México. No México, a gente parou na paradisíaca Cancún, fomos visitar o Parque do Xicaré, e o parque tinha 2 entradas, e você entrava e você tinha toda hora areia, rios para brincar, piscina. Então eu deixei meu chinelo ali, entrei para brincar no riozinho, só que era um riozinho de correnteza. Ele me levou tipo 1 quilômetro depois dali. E eu acabei saindo numa outra saída completamente diferente. Lá vou eu voltando 1 quilômetro para resgatar os meus chinelos. Quando eu chego de volta na entrada principal, ela já estava fechada. Só que eu avistava o meu chinelo, ele estava ali. E então eu fui chamar um segurança para pedir para que ele abrisse. Ali naquele momento deu o tilt na confusão cerebral, porque eu não sabia se eu me expressava em inglês, na verdade eu até conseguia falar naquela época, espanhol o meu grau era -1, e a língua portuguesa a gente ainda sabia alguma coisa. Óbvio que eu vi que ele me questionava por que eu queria entrar lá, e a minha resposta foi muito simples, eu falei para ele me entender claramente: Joe forgot my chinelos. Então, acho que esse vai ser o título do programa, inclusive. Foi trilingue, uma frase trilingue, e que me abriu as portas para eu resgatar os meus chinelos. O mais incrível é que eles entendem, né? O mais incrível é que eles entendeu? Entendem. Ele ligou o modo supla, né? Não é? E chinelo em inglês não é uma palavra fácil de lembrar, né? Que é totalmente diferente. É flip-flop, né? Que eles falam. Sandal também? Flip-flop, sandals também. Sandals ou flip-flop, exato. Sandal é mais fácil até de lembrar. É mais fácil. Puxa vida. Nós inundamos os Estados Unidos como turistas durante várias décadas, principalmente quando o dólarzinho estava baixo, né? Todo mundo lembra da época de ouro. Saudade! Né? Saudade. Você sabe que eu cheguei uma vez a viajar para lá? Pouquíssima gente acredita nisso, mas é real. Eu cheguei a viajar com R$1 mais forte que o dólar. Caramba! Exatamente. Eu com R$1, eu comprava $1,10. Eu comprava mais dólar do que eu tinha em reais. Caramba! Que tempo bom. E brasileiro lá fora, os turistas, é incrível, né? Porque e a gente é muito criativo. E a comunicação é tudo, né? O perrengue da língua inglesa, o brasileiro resolve na hora. Isso, aquele gingado, aquela coisa, isso é muito legal. E como que o brasileiro faz quando ele tá lá precisando pedir alguma coisa no restaurante ou tá numa loja e quer comprar alguma coisa? É muito fácil, né? Ele fala bem lentamente, gesticulando bem a boca para que o cara possa ler seus lábios e fala a palavra em português. É muito fácil, né? Água. De quanta? É exatamente isso. Eu acabei de lembrar de uma história de um tio meu que ele foi pra China. Veja bem, ele foi pra China. Ele foi pra China e comprou lá na China vários brinquedos pros filhos dele, né? Tinha filho pequeno e tal. E aí ele foi parado lá na alfândega, né? Foi sorteado ali pra revistarem a mala dele. E aí tinha algumas embalagens ali com um saco de presente, né? Esse tipo de coisa. E ele percebeu que o chinês estava perguntando pra ele o que tinha ali, né? E aí ele disse bem pausadamente e bem alto, porque aparentemente o chinês tinha problema de surdez, né? Não sei porque as pessoas falam alto, né? Respondeu bem alto pro cara assim: é brinquedo! Brinquedo! Eu não sei porque o cara não entendeu, rapaz. Não sei o que aconteceu. Mas a ginga do brasileiro realmente ajuda ele. Uma vez eu tava num churrasco e eu vi a galera fazendo isso com o americano e... Lembra, Caião, do noivado da Rebeca? Não lembro. Acho que você tava. Eu falei, ele é americano, não é retardado. A galera me olhou feio, rapaz. Mas eu tava com dó do moço ali, que a galera tava gritando. Eu falei, não é surdo, não.
não é burro, isso é americano. Exatamente. Mas você vê, tem uma outra história boa, já vou aproveitar para emendar aqui, de um outro tio meu que trabalhava numa multinacional aqui no Brasil e fazia parte desses 95% da população que não tem nenhum conhecimento de inglês, né? Mas por um acaso ali a empresa foi fazer uma espécie de seminário lá nos Estados Unidos, né? E levou gente de todo mundo para lá. E ele foi. E ele tava na época com uma dor de garganta, né? E ele falou que a única frase que ele aprendeu foi no ice, que era para não colocar gelo na bebida dele. Então ele no avião chegaram oferecendo tal coisa, ele apontou lá que ele queria Coca-Cola e falou no ice. Aí os caras ali em volta que também não manjavam nada de inglês, já olha lá, o cara tá sabendo, né? Já era o suficiente para impressionar, né? Aí beleza, foram lá, cada um ficou hospedado era uma espécie de condomínio assim, de chalezinhos, né? E cada um ficou hospedado em um. Aí foram pro seminário à noite e na volta dividiram um táxi, já que todo mundo ia para esse mesmo condomínio, né? E aí foi e tal, entraram no táxi, 4 pessoas no táxi e tal, aí deixou um, deixou o outro. A hora que ele viu, ele tava sozinho, ele e o taxista. E não sabia como falar pro taxista onde ele tinha que ir, né? Não sabia, ele sabia chegar lá, mas não sabia como dizer isso ao taxista, né? Foi aí que ele olhou pro taxista e falou a seguinte frase: toque em frente. O quê? Era essa que eu sabia que eu tava rindo. Exatamente. Toque em frente, que eu falo até hoje por causa dessa história. É lógico, já virou uma expressão aqui. Toque em frente quando você quer ir em frente. Você fala isso que em inglês é óbvio que os taxistas vão entender. Não, tem muita coisa engraçada, na verdade. A gente acostuma muito, o que a gente vê o brasileiro fantasticamente, ele vira o melhor jogador de imagem em ação, né? O que ele faz de mímica é algo fantástico, né? É muito bom, é muito bom. O que acontece eu já vi, não é brincadeira não, mas tem umas coisas que são muito tristes, tá? É que é muito cômico, né? Eu já vi gente na fila do McDonald's e aí o cara chega lá e o cara fica apreensivo, coitado, porque ele tem uma fila atrás dele, todo mundo com fome querendo comer, e ele tem que ser rápido, né? E o atendente, por sua vez, também quer ser rápido, porque tudo lá tem que ser... É fast food. Eu preciso atender rápido, cobrar rápido, receber rápido para que ele coma comidinha rápida e saia de lá. E o rapaz, a primeira dúvida dele, fala: tem Big Mac? E o que o cara faz? Colocou 10 lanches na conta do rapaz. Ai, caralho. Tem Big Mac. Tem Big Mac, já botou logo 10, largou logo 10. Nossa, que beleza, cara. Que história maravilhosa. Eu demorei um pouco pra cair a ficha aqui. Excelente, excelente. Tá vendo? O brasileiro não só não passa fome, como come até demais. Come, e deve ter ficado com vergonha de devolver os Tem Big Mac. Levou tudo pra casa, aquele monte de... Levou tudo pro hotel, aquele monte de sanduíche. Mas eu acho, Maio, pro pessoal de fora também acostumar com o nosso idioma, eu acho que a gente tinha que exportar mais cultura pop. Eu aprendi inglês com cultura pop. E meu sonho era ver o Brasil exportar os seus programas, por exemplo, o Big Fausto Sunday, né, o programa do Little Mouse. Eu queria ver isso aí passando lá fora. Tem coisas muito divertidas. Uma das coisas que também atrapalha muito o brasileiro é principalmente loja de vestuário, porque a numeração é muito diferente, né? O nosso PMG, Small, Medium and Large. Se você é M, você tá feito, ganhou na loteria. Sem problema. Agora o resto, olha... E o large, o extra large, né, que vem XL, XLL, aí você vai ficando totalmente confuso, né? Tem um erro muito comum também, muito comum, que é piada entre garçons americanos, né? É justamente o cara pede water with gas, please. Ou seja, você entendeu? Se a gente for na tradução literal, eu acabei de entender, ele pediu água com gás. Claro. Não, água com gás é sparkling water. Water with gas é água com peido. Nossa! Tá preocupado, Caio? Eu com meu nível básico... Tá lembrando de alguma coisa que você consumiu
Não, é que na minha cabeça eu achei que era gasolina. Tá. Também. Também fala. Normalmente eles associam ali com o peido, né? Com a brincadeira do peido. Mas olha, fala pra você que entre beber água com peido e água com gasolina, acho que eu fico com o peido, né? É verdade. Bom, o inglês, ele é cômico e ao mesmo tempo, hoje, infelizmente, ou talvez até felizmente, ele seja inevitável, principalmente para as ambições de trabalho mesmo, né? Corporativas. Hoje, realmente, quem tem um nível de inglês intermediário para avançado aqui no Brasil consegue melhores oportunidades de emprego, melhores vagas, consegue se recolocar mais facilmente. Ela não é mais a mais falada, porque o chinês já ultrapassou, né? O mandarim hoje é a língua mais falada em número de pessoas no planeta Terra. Mas todo mundo sabe que a língua inglesa ainda é a língua mais importante, porque é ela que trata todo o comércio internacional, toda a parte de commodities, de ações. O comércio. Então é a língua mais importante e vai continuar sendo ainda pelo próximo século. É aquilo, né? Você se vira com inglês na China, mas você não se vira com chinês nos Estados Unidos, né? Exato. O Mário tá falando da importância, né, de saber o inglês pro trabalho, mas, cara, ainda que você vá trabalhar em algo que não importa o inglês, que hoje são pouquíssimas coisas que não importam, mas você ainda acha coisa que não importa, ainda assim, cara, tem um monte de coisa que isso pode te ajudar, né? Que nem no meu trabalho lá, eu sou servidor público hoje, eu não uso inglês pra absolutamente nada, mas, aqui em casa eu assisto filme, eu ouço música, eu leio texto na internet, tem jogos de videogame, por exemplo, que se você não souber inglês, você não consegue jogar, né? Vou te falar, Caio, então, você não usou inglês pra nada ainda, porque o dia que a impressora enroscar e você for entrar buscar no Google como desenroscar o modelo da impressora lá e só tiver fórum americano, a galera falando sobre isso, porque assim, você abre um leque de informação nova, você vai buscar uma coisa específica pra destravar seu PC, pra como usar a cafeteira, sei lá, às vezes em português tem 2 respostas e em inglês tem 90. É verdade. É muito, muito bacana também, né, ter esse conhecimento. E hoje também, uma história boa que fiquei sabendo esses dias. Hoje o pessoal tem as mídias sociais aí e gosta muito de se comunicar com os seus ídolos. Então hoje você tem lá o os tweets da Lady Gaga, sei lá, você pode responder pra ela se você quiser. E minha namorada tava contando uma história sobre a Demi Lovato. A Demi Lovato é uma artista muito famosa que ela tem problemas de distúrbios alimentares, isso ela sempre fala sobre isso e tudo mais, é algo que ela enfrenta. E tinha uma menina aqui no Brasil muito fã dela, que tudo que a Demi Lovato postava, ela ia lá e respondia a Demi Lovato pra ser notada, né? E ela colocava sempre, Klaus, por exemplo, a Demi Lovato colocava lá, é importante fazer isso, isso e aquilo. A menina ia lá e comentava fato. Só que ao invés de colocar fato, ela colocava o que ela achava que era em inglês, que era F-A-T, fat. Nossa, ela achava que isso era fato. E depois de anos, ela descobriu que ela estava chamando a principal referência da vida dela de gorda. Inclusive, me admira ela não ter conseguido um bloqueio nesse Twitter aí. Todo post lá, fat. Sendo que a pessoa tem problemas com distúrbios alimentares, ou seja, talvez ela tenha magoado o máximo possível. Um absurdo, rapaz, um absurdo. Você falou disso, eu lembrei do James Tyler, que é o ator que fez o Chris no Todo Mundo Odeia o Chris, que recebe, o Brasil ama o cara. E ele recebe todo dia um monte de coisa em português que ele não entende, que a galera fica mandando pra ele. Inclusive, comentando as fotos dele com bordões da série. E aí, carinha que mora logo ali. E ele não entende nada, já até pediu pro pessoal parar. Para, gente, não faz sentido, não dá pra responder vocês. Não, tem coisas que são interessantíssimas, né? Mas a tentativa de falar a língua nativa quando você está naquele país é muito louvável, é muito válida, né? Eu falei da brincadeira dos garçons na Flórida, que é um estado com muita área de pântano, né? Todo mundo sabe, e muitos brasileiros vão por conta da Disney, etc, etc. É comum entre os camareiros, normalmente o brasileiro chama eles e fala: "Hey man, I have a little alligator in
my room. E no início... Como é que é? A frase normalmente dita é Hey man, mister, I have a little alligator in my room. Meu Deus! Não é? Porque, porra, putz grilo, entrou um jacaré dentro do quarto, não é, cara? Jacaré, bicho. Não, ele tava querendo dizer que ele achou lá dentro uma lagartixa. Nossa! Uma lagartixa, um little alligator. Little alligator. Veja a criatividade. E lagartixa é o que em inglês, aliás? Lizard. 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 Nada a ver. Nada a ver. Algumas a gente sabe que a gente tem muita similaridade, até fonética, e outras não. Mas em termos gerais, a nossa língua portuguesa, ela é muito mais difícil, muito mais complexa e com muito maior número de variantes de conjugações verbais do que a língua inglesa. Ah, sem dúvida. Por que o brasileiro ficou meio traumatizado? Porque todo mundo tem uma história, ou consigo próprio, ou com um parente, ou com um amigo, que acabou indo lá, se matriculou numa escola de idioma presencial, quer seja ela franqueada ou não, todo feliz e contente, fez 8 semestres, passou em todas as provas, pegou todas as certificações e quando ele vai para Disney, ele não consegue falar. Então, o trauma do brasileiro ele fala, eu já estudei 3-4 anos em escola de idioma, mas eu não saí com fluência de lá. Esse é o calcanhar de Aquiles. Esse é o ponto. A gente acaba, até na escola, tem as aulas de inglês lá do colégio, depois na faculdade, eu e o Caio fizemos comunicação, a gente também teve um semestre, acaba sendo que aprende muita gramática. Exato. Assim, eu não vou dar aula de inglês, né? Então, meio que você não sente que tem aplicação na vida real aquilo, né? Olha aí, você tocou no ponto crucial. O que acontece? Para nós adquirirmos uma segunda língua, todos nós precisamos exercer as nossas 4 habilidades cognitivas da linguagem: ler, escrever, ouvir e falar. Mas espera lá, meu amigo, como que nós aprendemos a nossa língua materna? Mamãe e papai nunca deu lápis e papel pra gente. Ela falava, era repetição, ouvir e falar. E é exatamente isso que diversos neurolinguistas norte-americanos se juntaram para criar uma metodologia baseada no binômio cognitivo Listen and Speaking. 75% do tempo de estudo, o aluno está focado em ouvir e falar o tempo todo. Esta metodologia que é a metodologia chamada ESL, que a GLED trouxe para o Brasil e é a plataforma hoje disponível para que qualquer um possa estudar. É uma plataforma assíncrona, não temos aula ao vivo, então fica disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. O aluno vai lá e estuda a hora que ele quiser, o tempo que ele quiser. Mário, e sem a aula ao vivo, a gente fica com a dúvida aqui. Não tem aula ao vivo, como que o cara faz para ouvir e falar? Tá, muito bem. A grande sacada hoje, a tecnologia, ela é fantástica. Então, nós temos dentro dessa plataforma módulos de inteligência artificial, onde ele vai conversando com o aluno e ele vai identificar o atual nível de proficiência desse aluno. A partir daquele momento, a plataforma customiza o curso para ele e vai trabalhar nele essas habilidades cognitivas do ouvir e falar. A plataforma vai solicitar que ele repita muitas frases e vai ajudá-lo fazendo as correções das pronúncias através do módulo de reconhecimento de voz. Sensacional! Pô, Mário, é por isso que você falou no começo, então, que é uma empresa de tecnologia, né? Sim. Ele identifica a voz do aluno e se a pronúncia tá correta, é isso? Exatamente isso. Caramba! O bacana, você também tocou num assunto muito interessante. Você falou de Netflix, e hoje a gente tem centenas, milhares de jovens brasileiros aprendendo inglês com o YouTube. Lógico, com os streamings de vídeo, com música também, isso é muito bom. O nosso cérebro humano, para que ele consiga reter uma segunda língua, a gente precisa estar exposta a essa segunda língua pelo menos 30 minutos por dia durante 30 meses. Essa é mais ou menos a matemática que os neurocientistas dizem e como o nosso cérebro funciona. Nós precisaríamos de uma carga horária de mais ou menos 450 horas expondo o nosso cérebro
o nosso ouvido a outra língua para que a gente possa reter esse vocabulário e ter a compreensão da mesma. Por isso que se recomenda um estudo de meia horinha por dia. Esse é um dos grandes segredos da diferença da metodologia da sala de aula. Porque quando você se matricula na escola de idioma, você vai 2 vezes por semana, fica 1h30 dentro da sala de aula, mas e os outros 5 dias da semana, o seu cérebro parou de ouvir a língua inglesa. Quando você volta na outra semana, seu cérebro já esqueceu a aula passada. Esse é um desafio. Realmente. Então, assim, vocês não vendem só a aula de inglês, é toda uma metodologia, né, bacana, bem mais moderna, né? Sim, é uma metodologia desenvolvida realmente por cientistas. Até tem uma outra curiosidade fantástica. Por exemplo, por que eu tive a ideia de trazer isso para cá, ou enfim. Esta metodologia, ESL, ela se tornou uma matéria na qual ela é obrigatória para todos os alunos imigrantes que se matriculam em escolas públicas norte-americanas e que não tenham tido a língua inglesa como língua materna. No primeiro ano, todo aluno da grade curricular do 1º ao 12º ano, ele tem que fazer a matéria de ESL. Por quê? Porque essa matéria acelera a proficiência da língua inglesa para aquele aluno, para que ele possa compreender melhor as outras aulas do dia inteiro dele da escola, que vão ser todas ministradas em inglês. Oh, sensacional, Mário. Eu quero até lembrar os ouvintes que nós vamos deixar os links da GLED na descrição do programa, para quem quiser conhecer mais aí. Mas agora eu quero puxar um momento aqui. Um momento você falou que é interessante o cara consumir coisas em inglês, né? Consumir música, inclusive. Nós temos algumas músicas para trazer para você avaliar o nível de inglês dela. Boa. Eu vou tocar uma aqui. Certamente o ouvinte e o Mário também vão reconhecer. E espero que você possa avaliar aí qual o nível de inglês que esse cidadão tem. Quero ver traduzir agora. Olha. Então, olha, o que fica... olha só, ele se fez entender, não é verdade? Pelo menos ele é um fã de rock and roll, fã do Guns N' Roses, e tá aí, nota 10 pro rapaz. Ele tava se divertindo. Poxa vida. Isso aí, um forte abraço. Nosso querido Molejão, né? Pro Anderson do Molejo, que cantou essa música aí, que tem feito aí excelentes lives com Guns N' Roses e tal. Vá lá aprender inglês nas lives do Molejo, que eu tenho certeza que você vai se arrepender. Eu vou colocar aqui agora um artista um pouco mais desconhecido, mas não menos talentoso, que é o nosso querido Gleif Brawley. Será que é assim que fala, Klaus? Tem que ver se a pronúncia nos Estados Unidos é essa, né, Caio? Exatamente. Gleif também Brawley. mandando um cover maravilhoso aqui, vou colocar pra vocês. We don't need no education. We don't need no force control. Tá bom já também, né? O gênero musical é que tá muito bem escolhido, hein? Pink Floyd, que bonita homenagem. Exatamente. É óbvio que... Muito bem interpretado em voz e teclado pelo Gleif Brawley aí nessa faixa. Eu achei pelo menos a pronúncia dele melhor que a do Molejão. Eu achei mais fiel a pronúncia correta. Sim, realmente. Um americano iria entender? Não iria, mas... Não. A tá melodia, parecido. ele pegou pela melodia, né? Ele pegou pela melodia. Guns, Pink, coisas boas. Vou colocar mais 2 aqui, mas os próximos não são músicas, hein? O próximo é o nosso querido, né? Essa aqui todo mundo Clássica. já viu, obviamente, mas acho que não dá pra falar de inglês sem falar do nosso querido Joel Santana, e vale aqui destacar o esforço dele em dar a entrevista em inglês. Porque tem vários treinadores que vão para outro país e leva ali um tradutor, né? Fala na sua língua nativa e o cara traduz. Ele não. Deu as caras e falou isso aqui. My equipe play very nice. The first time Iraq and the Saudi Africa play same, but the second time I have control the match. Control the match. My equipe play in the left, the right, in the middle. I have one best opportunity for score. Iraq mark in the middle from behind. And another player que have experience
que play very good Steve Pienaar. Muito bom, eu gostei do player que have experience. Olha, Eu ia falar disso agora. É a melhor parte. player que have experience. Agora, mas olha, sensacional, né? Ele se fez entender, isso que é o bacana entre a comunicação de línguas, né? Veja, ele descreveu a entrada do segundo tempo, a jogada pela esquerda, pela direita, pelo meio, a busca pelo melhor pontuação do jogo para tentar o gol, fez a troca de jogadores. O repórter entendeu. Nós entendemos, o repórter entendeu. É louvável. Eu acho que é por aí também, a gente tem que valorizar o esforço de um senhor de idade que foi para um outro país e se arriscou em outro idioma, né? Sim, e digo mais, depois ele faturou uma campanha da Head & Shoulders, do shampoo anti-caspa, que foram os melhores comerciais de todos os tempos, que era do Very Much Caspa Man, né? Que ele falava, tá de brincation with me! Era muito bom aqueles comerciais, muito bom. Exatamente, muito bom. Um grande abraço ao Joel. Justamente um dos erros é até uma coisa natural nossa. O que ocorre? Quando você recebe uma pergunta, inicialmente o nosso cérebro a primeira coisa que ele faz é traduzir para nossa língua. Então a gente joga para a língua portuguesa, a gente pensa a resposta na língua portuguesa e depois a gente traduz a resposta para a língua inglesa para que a gente possa falar. Olha a complicação, nó que a gente dá em nós mesmos. É verdade. Agora, se você já tem um nível avançadíssimo de inglês, você pode um dia dizer, né, palavras, não sei nem se são palavras, né, mas enfim, você pode dizer frases como essas aqui que a gente vai ver agora, de um leiloeiro americano, né, o cara leiloa gado, né? Depois eu quero até que o Mário traduza pra gente esse leilão. Puta, seria sensacional. Vou colocar aqui pra gente ver, olha o nível de inglês do rapaz. Wake out time, Anchor 70, 71, 71, Same good cattle, folks, here we go. Same game folks, game control. Olha... Eu quero chegar nesse nível, mano. Era 70 mil e alguma coisa e subindo, hein? Mas esse nível eu não tenho nem português, cara. Como é que fala um negócio rápido desse jeito? Isso aí parece o Eminem, os clipes do Eminem. Verdade. Aliás, eu vou aproveitar e indicar ao ouvinte aqui a música Lose Your Enéas, que pegaram a música do Eminem e botaram no discurso em inglês do Dr. Enéas falando rápido. Nem precisou editar a fala do Enéas, só botaram a música em cima. E combinou. Você tem o Enéas mandando um rap assim, sensacional. Excelente. Depois no final do programa nós vamos pôr aqui pra tocar. Boa. Não, tem coisas tão bacanas. Você sabe que, na verdade, foi muito bacana o convite de vocês pro podcast. Eu vou confessar, é o primeiro podcast que eu participo. Olha que legal! É o primeiro. Exclusivo! Não é? Primeiro, fiquei o dia inteiro pensando que roupa que eu ia pôr. Aqui todo mundo grava pelado. Não foi dito isso pra ele, Cláudio? Eu achei que tinham avisado. Mas, Mário, muito obrigado, cara, por a honra aqui de vir no nosso humilde programa, né? No nosso Very Humble Programmation aqui do Dois Empregos. Até porque não é a primeira vez que nós recebemos um CEO, né? Porque a Thalita já veio aqui também. É sempre bom receber empresários que têm o bom humor aí de dar atenção para um programa esculhambado como esse. Não, mas um grande abraço, inclusive, para Thalita Lombardi, realmente uma grande referência e empreendedora aqui no nosso país. É realmente uma CEO fantástica e está sempre muito antenada em tudo que está acontecendo. E vocês com esse podcast dos Dois Empregos, realmente é uma coisa gostosa mesmo, né? De falar sobre a preocupação do brasileiro em trabalhar, a falta do trabalho e a necessidade muitas vezes de exercer dupla jornada, tripla jornada. As mulheres que ainda trabalham ainda têm a jornada de arrumadeira, de cozinheira, um monte de coisa, enfim, a vida não tá fácil, né? E hoje em dia fica aquela reflexão, eu estou trabalhando em casa
ou agora eu estou morando no meu trabalho? Pois é, Mário. E vou falar pra você, a gente também fica muito feliz de fazer o programa, porque a gente tem recebido histórias de ouvintes aí do Brasil todo, com diversas profissões. Manda o cara o porteiro, o cara que trabalha no resgate do SAMU, manda um médico, o dentista, tudo que você imaginar. A gente recebe DMs lá no nosso Instagram, @2empregos, e é uma felicidade ter contato com isso também, e da gente rir de si mesmo, porque a gente conta aqui as nossas desgraças, recebe dos ouvintes também, história absurda e tal, e tocar com bom humor que a gente tá precisando hoje em dia, né? Muito. Ainda mais com essa situação toda do home office forçado, né? Sim, exatamente. A gente tem que rir de si próprio, já é um grande sinal, né? Um bom humor é fundamental para que a gente consiga levar a vida um pouco mais leve hoje em dia. Boa! É isso aí, né, Canhão? Perfeito, Klaus. Queria mais uma vez agradecer a presença do Mário aqui, pedir para os ouvintes seguirem a gente lá no Instagram, @2empregos, e mandem suas histórias. Não precisa ser relacionado com o tema de hoje, nem nada do tipo. Por último, pedir pro Mário deixar o contato dele aí, onde que a gente encontra o Mário, onde que a gente encontra a Glad, e é isso. Um abraço. Obrigadíssimo, Caio. Obrigadíssimo, Klaus. A Glad, a gente colocou Glad, Gled, Edu, o Glad Edu, esse nominho tá no Insta, tá no Facebook, tá no LinkedIn, no YouTube, então fica fácil de nos achar nas redes sociais, e a gente tá sempre à disposição aí para conversar com todos os novos alunos, curiosos, pessoas que tenham dúvidas, interesses, fiquem sempre 100% à vontade para nos procurar quando quiserem. Boa, sensacional, maravilha. Valeu, Mário. Quero lembrar os ouvintes que mandaram histórias para esse programa aqui, que eventualmente não deu tempo de ler. Quando tiver leitura de ouvintes em outros episódios, a gente traz essas histórias também do inglês aí. Chegou muita coisa boa. Hoje a gente já tá curto de tempo. Mas enfim, é isso aí. Obrigado, Mário. Obrigado, Glad. Reforçando o abraço pra Thalita, que agora a empresa da Thalita, né, o Workstars, apadrinhou o 2 Empregos. Então também tem link aí na descrição do Workstars. E um abraço pra todos os ouvintes. Até o próximo programa. Vamos de Lose Your Enéas pro final. Nowadays, the mankind is watching, astonished, the extraordinary and unusual worldwide fact that moves daily as in a giant billiard table. Enormous ciphers flying around as bits and bytes at the speed of the light, transferring from one point to another of the planet fabulous fortunes in a true speculative orgy, completely dissociated from reality, without any correspondence with the real reach of our physical world, the so-called globalization. It seems to those not fully aware, and we shall include here sadly the great majority of citizens, that this process is creating a world in which everyone will have access to a higher standard of life with greater social justice. That